Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, segunda-feira, 11 de julho. Confira os destaques desta edição. Ipiranga perde para o Botafogo e se complica na Série C. Erechim conquista prêmio Mostra Teu SUS Rio Grande do Sul com o projeto da saúde mental. E a previsão do tempo para terça-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. Com a saúde ocupacional Unimed, o E-Social é fácil. Aproveite o mês do trabalhador para deixar a sua equipe mais segura. Solicite uma proposta. Ligue no 3520-6103 ou chame a equipe da Unimed através do WhatsApp 99243-7846. E nós vamos começar esta edição falando de esporte. Na manhã de domingo, o Canarinho perdeu para o Botafogo por 1-0 no estádio Santa Cruz, em São Paulo, pela 14ª rodada da Série C. O gol foi marcado de pênalti aos 13 minutos do primeiro tempo por Xuxa. Com a derrota, o time verde-amarelo não só manteve fora do G8, como se complicou na tabela de classificação. A derrota deixa o Ipiranga na 10ª colocação com 19 pontos. O Canarinho volta a campo no próximo sábado, dia 16, às 18 horas, contra o Botafogo da Paraíba, aqui em Erechim, no Estádio Colosso da Lagoa. E agora a gente fala de polícia. Na tarde de sábado, uma guarnição da Brigada Militar recebeu denúncia de jogos de azar na Avenida 15 de Novembro. Os policiais realizaram averiguações em 2 bares e durante as buscas foram encontradas 4 máquinas do tipo caça-níqueis, sendo 2 em cada estabelecimento. Diante dos fatos, os materiais ilícitos foram apreendidos. Os policiais confeccionaram o termo circunstanciado para os homens de 39 e 40 anos de idade que foram ouvidos e liberados após se comprometerem a comparecer em juízo. E na manhã de domingo, guarnições da Brigada Militar efetuavam o patrulhamento na rua Lázaro Dante Rubro, quando flagraram o comércio de drogas neste local. Na ação, foram apreendidas um revólver calibre 38, 5 munições intactas, 5 munições deflagradas, 3,26 gramas de cocaína, 2,99 gramas de crack e 75 gramas de maconha e R$ 1.750 em moeda corrente. Diante do fato, o homem de 23 anos de idade e a mulher de 21 anos de idade foram presos e encaminhados à delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. No próximo bloco, você confere. Erechim conquista o prêmio Mostra Teu SUS Rio Grande do Sul com o projeto da saúde mental. E também a previsão do tempo para terça-feira. Nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde
enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Inverno Master. Aqui a estação mais fria fica quentinha. Muita gente reunida e os melhores sabores. Inverno Master. Dá um quentinho no coração. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E na noite de sábado, guarnições da Brigada Militar deslocaram-se na rua Leão Tavenhaschi, em Quatro Irmãos, para averiguar disparos de arma de fogo. Os policiais iniciaram diligências e na ação apreenderam um revólver calibre 38, 19 munições intactas e 11 gramas de cocaína. Diante do fato e da identificação do proprietário dos ilícitos, foi realizada a prisão do jovem de 21 anos de idade e encaminhamento à Delegacia de Polícia de Erechim para os procedimentos cabíveis. E depois de um final de semana de temperatura agradável, a segunda-feira já começou com bastante vento em toda a Erechim e também no Rio Grande do Sul. Esses ventos aí já indicam uma mudança no clima e durante o dia não tivemos chuva, mas aí durante a noite, quem sabe na hora do jornal já esteja chovendo. Mas vamos ver a terça-feira como é que fica. E essa mudança aí brusca de temperatura está aqui, ó. Começamos o dia com 4 graus na terça-feira, visto que hoje, segunda-feira, nós iniciamos o dia com 12 graus, uma mudança bastante brusca. A máxima deve chegar a 13 graus, a média do dia não deve ultrapassar a 9 graus, a umidade do ar já um pouquinho alterada, 60%, ventos 22 km por hora e aqui ó, 10 milímetros de chuva aí para essa terça-feira. O sol vai aparecer, mas nós também vamos ter chuva aí na terça-feira. Tudo indica que essa semana, então, teremos o frio novamente passando por Erechim. E a equipe da Secretaria de Saúde e Saúde Mental conquistaram o 4º lugar no prêmio Mostra Teu SUS Rio Grande do Sul, com um projeto voltado à saúde mental com o tema Estratégias para assegurar e humanizar o acesso à saúde mental. A equipe recebeu a certificação durante o 32º Congresso do Conselho de Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul, que aconteceu nos dias 29 e 30 de junho na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. Essa parceria inédita no município de Erechim é um acordo de cooperação firmado no ano de 2021 entre o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Saúde e a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, que tem por objetivo melhorar a assistência aos usuários da saúde mental. Nos casos mais extremos, como as internações compulsórias, que devem ser apresentadas apenas quando esgotadas todas as possibilidades de tratamento ambulatorial. Confira. Erechim foi premiada com o 4º lugar no prêmio Mostra o Teu SUS, uma parceria entre a Defensoria Pública, Ministério Público, também a Secretaria de Saúde e a 11ª Coordenadoria de Saúde, todos envolvidos nesse projeto que tem um impacto social muito importante. Para falar sobre este prêmio, sobre essa premiação e também todo esse trabalho que é feito no bastidor e que muitas vezes a população não enxerga, está aqui conosco o defensor público Ângelo Turra Trevisan. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Acompanhado da Juliane Deboni Conci, que é psicóloga e também diretora de saúde. Bem-vinda. Obrigada, Sandra. E também do Dr. Samuel Borges, que é juiz da 3ª Vara Civil aqui de Erechim. Bem-vindo, doutor. Obrigado, agradecido pelo convite e pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho a respeito dessa questão tão importante.
Verdade. Vamos começar com a Juliane aqui, que ela vai explicar para nós como surgiu este projeto, como surgiu as primeiras demandas para se realizar e chegar a concorrer a um prêmio tão importante visto pelo Estado todo. Visto pelo Estado, e nós fomos habilitados também para concorrer e apresentar essa experiência exitosa, concorrer com todas as experiências exitosas do Brasil. O prêmio se encaixa na categoria judicialização da saúde. Enfrentávamos uma problemática, Sandra, em Erechim, de muitos pedidos de solicitação para internação hospitalar compulsória. Dentro da nossa rede de cuidados, no Brasil, talvez é o único país do mundo que chama saúde mental como política pública de atenção psicossocial. Certo. Então, nós temos uma rede de atenção psicossocial que tem uma estrutura e vários dispositivos de cuidados de assistência em saúde mental. Nós tínhamos uma demanda muito importante para os processos de judicialização das internações, para aqueles casos graves, que precisam de pessoas e sujeitos que precisam acessar os centros de atenção psicossocial. São situações extremas, com importante sofrimento familiar, as famílias também estão cansadas, estão fragilizadas, as pessoas apresentam sofrimento psíquico intenso ou uso prejudicial de álcool e outras drogas. E nós entendemos que sim, a internação hospitalar ela é um dos dispositivos de cuidado, mas ela é muito breve, ela é por 30 dias. O que nós precisávamos era, além da internação, ou para além da internação, potencializar outras possibilidades de cuidado, para que aquela família, para que aquele sujeito tivesse assistência e pudesse acessar nossos serviços todos os dias do ano. É isso que preconiza a reforma psiquiátrica brasileira. Mas como que nós iríamos construir outras possibilidades de cuidado com uma demanda muito alta de solicitações para internação compulsória, que demandam também uma energia muito grande das equipes para cumprir essas demandas? Então, foi por iniciativa do Dr. Samuel e do Dr. Ângelo, não teria acontecido sem a colaboração do Judiciário, sem a cooperação da Defensoria Pública. Eles sugeriram e nos apresentaram uma cartilha que o município de Porto Alegre implantou em 2016. Nós trouxemos essa cartilha para a realidade de Erechim e ano passado fundamos o Núcleo Erechinense de Ação das Internações Compulsórias. Nós intitulamos esse núcleo Caminhos do Cuidado. Então, nós conseguimos reduzir o impacto, foi muito importante na redução das internações, e nós conseguimos fomentar outras possibilidades de cuidado, como oficinas profissionalizantes, como alternativas de iniciativas de geração de trabalho em renda, introdução à economia solidária. O impacto foi bem importante, o prêmio ele é pujante, ele é potente, que nos levou de 32 edições que existe a premiação Mostra Teu SUS Rio Grande do Sul, é a primeira vez que Erechim é contemplado com o 4º lugar. Isso é bastante importante, né, para toda a nossa comunidade. Doutor Samuel, essa cartilha, o que ela versa? De que forma as famílias elas podem ter esse suporte através da justiça? Na verdade, o suporte quem dá às famílias não é o sistema de justiça, né? É a saúde, né? A equipe de saúde mental aqui do município, né? O que nós otimizamos, né, com a ajuda de todos os demais operadores que atuam no processo e na parte administrativa principalmente, é otimizar o fluxo, né? O que acontece? Muitas famílias elas estão em situação de desespero, muitas vezes, porque não sabem mais lidar, né, com aquela situação grave de saúde mental, de dependência etílica, de droga, enfim, e acaba batendo as portas, né, de um escritório de advocacia e na esmagadora maioria das vezes na Defensoria Pública, né, solicitando uma internação compulsória, né. Então, se ajuiza um processo com essa finalidade e aí sim chega no judiciário, né? O que nós fizemos, na verdade, foi, antes de judicializar, nós levarmos essa família às portas, né, da rede de saúde mental, que faz o acolhimento dessa família inicial e já toma pé da situação, né, e já inicia o acompanhamento do caso e o plano terapêutico, né? Isso teve um impacto muito significativo, reduziu de forma drástica o número de ajuizamento de ações, né?
Por que reduziu? Né? A demanda ela continua, só que ao invés de você judicializar, você obrigar aquela pessoa, né, a ser conduzida na frente do médico inicialmente, né? Nenhum juiz interna alguém sem uma recomendação médica, né? Então, primeiro, um médico vai ter que dizer se é caso de internação ou não. A internação ela é a última medida que se toma, né? Foi exatamente o que a Juliana colocou, né? Existem outros procedimentos, né, de trabalho, né, que tem que ser feitos, né? O acolhimento são aqueles casos, a internação, perdão, são aqueles casos extremos, né? Então, se obriga aquela pessoa, às vezes com um auxílio de força policial, com um oficial de justiça, a ir na frente do médico e às vezes internar ela contra a vontade, né? O sucesso do tratamento, ele acaba sendo diminuto justamente por essas particularidades, né? Ele não quer se tratar, ele vai à força e por vezes não tem adesão familiar, né? O que nós tentamos fazer, e foi muito bem feito, isso com todo o mérito da equipe de saúde mental do município, né? Com esses novos fluxos, nós chamamos a família para aderir, né? Com a adesão da família no programa, o sucesso daquela internação, ou do tratamento, não da internação, ele melhora, ele aumenta de forma drástica, né? Drástica, né? Então, e por vezes, aquele caso que inicialmente parecia ser grave, se consegue resolver de forma ambulatorial, ou seja, sem uma internação, né? Isso reduz custo para o município, o tratamento ele é mais eficiente, porque você não tem aquela contenção, né? Você obrigar o sujeito a ficar internado num hospital psiquiátrico, né, para fazer desintoxicação, você faz ele na rua, com adesão familiar, participando de todos os projetos fornecidos pela saúde. Então, a chance de sucesso, ela aumenta de forma drástica. Doutor Ângelo, e quando a família não entende alguns procedimentos adotados, por exemplo, uma internação, que o paciente, digamos o paciente, né, a pessoa que precisa desse atendimento, ela aceita e fazer um tratamento, mas a família não dá aquele suporte que é necessário para que ela vá e se reabilite de uma forma rápida e eficaz. De que forma que se trabalha aí com a família? Colaborando aí com as colocações da Juliana e do Dr. Samuel, na Defensoria Pública, e esse tema é muito caro, porque nós temos de um lado a família, geralmente desesperada, que já buscou várias formas de ajudar o familiar, e de um outro lado esse familiar que também tem seus direitos, né? Uma internação compulsória, muitas vezes, como o Dr. Samuel colocou, é imposta a essa pessoa, né? Então, também tem esse lado que tem que ser visto. Então, esse tema é muito sensível para a Defensoria e, com base nisso, né, foi proposta a adesão a essa cartilha, enfim, para tentar conscientizar, né, e colocar, tanto para os usuários, que seriam os pacientes, enfim, diretamente afetados, mas também com a família, a conscientização da necessidade de participação também do familiar, né? A família tem que estar disposta e aberta a conhecer os demais serviços prestados pela rede e saber que a internação ela é a última das medidas, né? É a mais drástica dela. Tem outras formas de haver esse tratamento. Então é isso, é trazer a família também para o atendimento, né? Muitas vezes é necessário isso, né? E a rede fornece isso, tem grupos próprios para os familiares, né? Então é isso, é essa situação que a Defensoria Pública nesse momento via. E como o Dr. Samuel colocou, os resultados depois da adesão a isso foram impactantes. A diminuição de procura pela medida de internação, ela diminuiu bastante, a gente viu isso na realidade. Então isso nos trouxe uma alegria, que assim, a gente está trabalhando para melhorar o serviço público, né, prestar um serviço de maior qualidade, enfim, e ao mesmo tempo ter uma resposta melhor do paciente, né, que é isso que a gente sempre visa, né. Então é dessa forma que tem que se trabalhar. A família, ela é muito importante, né, e é essencial geralmente, porque como a Juliana colocou, a internação ela é provisória e curta, né, e ela vai retornar para a família. Então é importante que a família também esteja estruturada para receber esse paciente e saber como lidar para a continuidade do tratamento e a melhora do quadro.
Sandra, complementando aqui o que o Dr. claro. Ângelo colocou, é importante que a população tenha consciência que a internação, ela não resolve o problema. Né? Ela não resolve. As pessoas têm uma ideia falsa de que se você colocar aquela pessoa que tem envolvimento com droga durante um certo tempo internada, ela vai sair de lá curada como se nunca tivesse usado isso na vida. Não é assim. Né? A internação é aquele período de desintoxicação para tu conseguir, né, apagar aquele incêndio momentâneo. O que vai definir, né, se essa pessoa vai superar ou não é o tratamento ambulatorial. Tratamento este que nós tivemos uma melhora significativa, ela está muito bem organizado e esse tratamento ainda, o sucesso dele está diretamente ligado à adesão familiar. Então, assim, você mãe, você pai que tem algum problema desse, saiba que se você quer resolver, você tem que aderir ao programa, né, ao plano terapêutico da saúde mental. Né? O sucesso está diretamente ligado a isso. Né? Isso é importante que as pessoas tenham consciência, que a internação ela não é uma finalidade em si. Né? Ela é uma medida drástica, excepcional e que não vai resolver o problema. E também as pessoas têm que entender que a justiça, a defensoria, juiz, CAPS, faz até onde ele pode. Mas dali em diante é a família que tem que fazer a sua doação e colaborar com o tratamento, porque senão ele não tem sucesso nenhum. A justiça não faz tudo sozinha. É assim, né? Sim. Juliana, de que forma acontece esse tratamento ambulatorial? Sabe que eu fico escutando o Dr. Ângelo, o Dr. Samuel falar, eu fico até emocionada. Trabalho com saúde mental desde 2008, daí dediquei meus estudos de especialização, mestrado, agora estou concluindo esse ano doutorado. E todas as evidências sinalizam que a melhora no tratamento é o tratamento não marginalizar ou, de alguma forma, colocar à parte aquela pessoa. É como criar estratégias de acolhimento para a expressão do sofrimento psíquico daquela pessoa na sua singularidade. Tem pessoas que têm um jeito muito singular de existir. Sim. Como poder estar oferecendo alternativas de tratamento de cuidado na cidade, né? Nós estávamos agora em reunião pela manhã, as colegas do CAPS, por exemplo, apresentaram uma das atividades de inserção e assistir um teatro que tenha na cidade. Então, se faz grupo A, inserir atividades de cultura, lazer, alternativas de esporte. Então, como funciona o tratamento? O tratamento, nós temos tratamento nos CAPS, no ambulatório de saúde mental, e é óbvio que a gente tem práticas tradicionais e práticas que funcionam, sim, a avaliação psiquiátrica, o tratamento medicamentoso, mas a intenção é transcender, para além do tratamento medicamentoso individual, é pensar em estratégias que incluam aquele sujeito. Então, tem pessoas, nós temos atividades nos CAPS, eu falo, por exemplo, na oficina de karatê, tu vê um alcoolista debilitado, marginalizado, o espaço social dele ficava restrito ao bar, que consegue no CAPS fazer oficina de karatê, até então com muita dificuldade de ambular, e eu fui no CAPS AD, ele fazendo atividade de karatê em pé e erguendo uma cadeira. Olha só. Né? Então, como criar possibilidades que para aquela pessoa tenha sentido. Então, a gente oferece um leque de possibilidades, se constrói um plano de tratamento para cada situação. A gente não tem um plano terapêutico único. Tem algumas pessoas que vão precisar frequentar e tomar medicação, e os colegas vão ter que ir todos os dias na casa daquela pessoa dar o remédio. Tem outros que vai ter oficina de cinema, que a equipe vai assistir cinema na quarta-feira. Para outro colega, para outro usuário dos serviços, vai ser a musicoterapia. Nós temos um musicoterapeuta nas equipes, nós temos terapeuta ocupacional, assistente social. Então, para cada pessoa que frequentar o CAPS, vai ser construído uma proposta de cuidado singular, respeitando como ele se apresenta e como é a sua interação na vida. Algumas pessoas, o tratamento em si só dá a impressão de que não funciona ou que a pessoa não se ajuda. E a justiça precisa intervir e internar novamente. Como é que funciona isso? Cabe aos dois a pergunta. Uhum. Não, é isso que eu acho que tem que ficar... Às vezes é uma mudança de paradigma que a gente fala, né? De colocar que as famílias e os familiares, a gente entende o sofrimento. A gente está totalmente ciente disso, da dificuldade que é para a família e para os familiares, enfim. E aí a gente coloca para a comunidade, para os vizinhos, enfim, que também são atingidos de certa forma com isso.
Mas eles têm que entender que a internação, e é isso que a gente está tentando mostrar, é que a internação ela não pode ser vista como a primeira medida, né? Tem outras medidas para serem tomadas, né? E assim, realmente assim, a gente fica apreensivo, né? Muitas vezes porque o familiar acaba retornando. Essa internação, enfim, e depois não há aderência da pessoa e volta, e a rede tenta de outras formas, enfim, e há necessidade muitas vezes de fazer um novo pedido judicial. Mas nesses casos basta a pessoa chegar diretamente no CAPS, ela não precisa necessariamente, o familiar não precisa necessariamente ir até a Defensoria Pública. Então pode ir diretamente ao CAPS, o CAPS está aberto, como a Juliana colocou, é das 8 da manhã às 6 da tarde, sem fechar o meio-dia. Então busque a rede, tente outras soluções, e se realmente for necessário, a cartilha já é essa proposta, né? Se for o caso, o próprio CAPS vai encaminhar para a Defensoria Pública esse familiar novamente, e aí a gente vai fazer o pedido judicial que vai chegar para o judiciário, já com toda essa passagem, conhecimento da rede, a rede já tentou várias... Então a cartilha já vai chegar até o judiciário, o doutor Samuel pode me complementar, já vai chegar com todo o histórico daquele paciente, o que foi feito, o que a rede já fez, qual é a medida, por que é indicada uma medida de internação se for o caso. Doutor Samuel, não sei se... Sim, não. Faço as minhas palavras. A ideia, Sandra, na verdade, é que nenhuma internação, seja uma reiteração, né, seja a primeira, seja feita sem que a saúde mental, né, ela coloque os seus olhos, né, ela atue naquele caso. Essa é a ideia. Se for necessário, ok, se faz 1, 2, 3, né? Mas o que a gente precisa fazer é racionalizar. Né? Não adianta a gente pegar uma indicação, às vezes, de um médico que não acompanha aquele caso, ou às vezes foi uma consulta só, não, é grave. E aí você tem toda uma equipe que está, às vezes, anos acompanhando aquela família, né? Que sabe todos os pormenores. Bom, eu quero ouvir aquela equipe técnica que é especializada, né? Você tem uma série de profissionais que trabalham só com isso, com saúde mental, né? Que conhece aquele histórico da família. Muitas vezes aquele caso isolado, ele é uma reverberação de toda uma estrutura familiar maior que é de conhecimento da rede, é de conhecimento. E justamente isso, e por vezes, assim, aquele problema que aparentemente é alcoolismo, na verdade tem uma questão psiquiátrica muito mais profunda, né? Que precisa ser investigada e que se você não resolver, você não vai conseguir atingir o problema de etilismo, né? Então, você tem que otimizar, né? E você precisa fazer da forma adequada, né? Que é o órgão, né, responsável no município por isso. Então, você precisa viabilizar essa resolução administrativa e trazer, né, o olhar e oportunizar que se faça um plano terapêutico e seguir, né? E cobrar da família que a adesão dela, né? Juliana, de que forma trata-se, cuida de mulheres que também têm um problema com o alcoolismo, com drogas e que muitas vezes na rua engravidam? Se torna um problema até maior, né, para a saúde ter que administrar tudo isso. Quando nós iniciamos as ações de enfrentamento das internações compulsórias e nós fomos mapear quem são as pessoas que internamos, nós nos deparamos com problemas de gênero, né? A maioria das internações compulsórias são de homens. Os papéis de gênero, os estereótipos de gênero incidem também sobre o tratamento das mulheres. Via de regra, a família acompanha menos a mulher. A mulher fica mais solitária no cuidado, no seu tratamento. Os homens têm esposas, ou têm mães, ou tem sempre alguém que persiste ao lado deles no tratamento. A gente tem a situação de mulheres gestantes em uso prejudicial de álcool e drogas. Nesses casos, a gente tenta possibilidades de tratamento ambulatorial, não conseguindo, se preserva o direito do nascituro também, em alguns casos se interna e se faz acompanhamento. É uma realidade muito cruel, é muito triste ter que acompanhar uma gestante em uso prejudicial de álcool e outras drogas, mas ela também vai ser assistida e vai ser acompanhada. Existem casos que a criança precisa ser afastada da mãe e ser mandada para um lar temporário? O afastamento, né, e só complementando antes de te responder,
nessas situações de gravidez, né, com abuso, assim, o nosso olhar acaba sendo para o nascituro, né? Então, assim, você vai ter que preservar, né, inclusive a viabilidade neurológica, né, daquela criança que está sendo formada, né? As consequências, elas são das mais diversas se você permitir, né, o uso abusivo de algum tipo de substância durante a gravidez. Então, quando chega um caso que é judicializado, isso é bem comum, né, o olhar é a criança, né? Vamos preservar aquela criança que está sendo formada. Então, assim, isso é prioridade total. Em relação aos afastamentos, né, acontece isso em alguns casos, só que assim, o acolhimento institucional de criança, né, e adolescente, a exemplo da internação compulsória, ele é uma medida extrema e absolutamente excepcional, né? Então isso só vai acontecer se eventualmente não tiver nenhum familiar apto a cuidar dessa criança, ou a família extensa, né? Às vezes um padrinho, uma madrinha, desde que tenha vinculação afetiva, né? Você não pega uma criança, joga para um parente que nunca viu, que não sequer... Tem um problema maior. Isso não, né? Mas Sim. havendo vinculação afetiva, a própria rede, ela procura, né, os familiares, justamente para poder viabilizar um tratamento psiquiátrico ou uma desintoxicação e vir aquele tratamento terapêutico daquela mulher que está com algum tipo de problema com alcoolismo, com drogas, enfim, né? Isso acontece bastante, né? Bastante não, mas assim, não é tão incomum, né? Mas o sistema de acolhimento, ele funciona exatamente da forma que eu te falei, ele é excepcional. Ele é excepcional. Então, só em caso realmente quando não se tem ninguém é que a última alternativa é a instituição. Porque se permanecer naquela situação, a criança vai estar em risco, né? E aí tem que ser afastado. E sobre isso, que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva, a Secretaria de Saúde também, desde o ano passado, ampliou as possibilidades de métodos como implante subcutâneo, DIU e todos esses serviços disponibilizados no SUS. Então, também... eu acho que isso complementa e evita que se chegue a esses casos, situações tão extremas, né? Onde incide ter que decidir, né, sobre o nascituro, tem a mãe aí, como se pensar o tratamento. E no caso de crianças que os pais dão acesso para que eles tenham a droga ou comercializem a droga, de que forma a justiça e também a saúde trabalha nessa questão? Porque a gente sabe que se um menor for pego com droga, ele não vai ficar preso, ele é devolvido para a família, ele não fica preso como uma outra pessoa. É assim ainda na justiça, né? Olha, é caso a caso, depende o grau de envolvimento e como o tráfico de drogas ele não é praticado com violência, de regra a medida socioeducativa aplicada é em meio aberto, né? Mas há casos de reiteração, sim, que se interna, né? Se interna, sim. Mas é caso a caso, não é algo fechado, depende do histórico, né, de reiteração e do tipo de ato infracional praticado, né? Em relação ao que tu colocaste, né, é caso a caso. Isso tem que estar muito bem evidenciado, Sandra, em que a criança ela é utilizada, né, como um instrumento da prática e, evidentemente, ainda mais em tempos, né, de organizações criminosas espraiadas pelo interior, não há dúvida nenhuma que, além do contato com a droga, a própria dinâmica, né, desse meio coloca essa criança, esse adolescente em risco. E sem sombra de dúvida que isso é passível de algum tipo de medida de proteção, né? E aí a medida de proteção a ser aplicada, seja um acolhimento institucional, seja uma colocação na família extensa, é caso a caso, tem que se verificar. Esse prêmio, o que ele traz de sabedoria, de importância para toda a nossa comunidade, doutor Ângelo? Olha, esse prêmio é um reconhecimento daquilo que nós tínhamos em mente quando iniciamos as conversas, né, com o Dr. Samuel, depois com a rede, enfim, de melhorar o serviço prestado para a comunidade, que esse é o objetivo maior, né, e também mudar um pouco essa dinâmica que era
a ideia de que o único tratamento possível e passível quando tinha algum risco é a internação. Existem outros serviços prestados pela rede e como hoje de manhã nós conversamos na reunião e o Dr. Samuel também colocou, só foi possível esse prêmio porque não por causa nossa aqui do judiciário, enfim, da defensoria, mas eu acho porque a rede abraçou a ideia. É verdade. A rede abraçou. Se a rede não tivesse abraçado, não adiantava nós ali no judiciário querer impor alguma coisa, né? Então, por isso que o prêmio, na verdade, assim, o prêmio é da comunidade, eu acho, né? Mas principalmente da rede, de toda a rede. Desde dos que estão lá no atendimento de ponta, lá atendendo os pacientes, que também se conscientizaram e viram. E os resultados são marcantes, enfim, os números já nos mostram. Dizem por si, né? Que nós estávamos com a ideia, a gente fica muito feliz com isso. Mas quem só tem a ganhar é a comunidade de Erechim. A bem da verdade, Sandra, nós só demos o pontapé inicial e lançamos a ideia. O mérito é todo dos servidores da saúde mental que abraçaram, otimizaram o serviço, né? E esse prêmio veio apenas a reconhecer a significativa melhora. É importante, inclusive, trazer um impacto financeiro que foi colocado pela Secretaria de Saúde, a Secretária de Saúde hoje, que eu fiquei abismado. Comparativamente ao que se gastou em 2021, né, e se gastou agora, nesses primeiros 6 meses, a gente gastou 33% do que se gastou em 2022, ou seja, a gente teve uma economia de quase 70% de recurso público, né? Em razão da redução das internações. Não é uma economia feita de forma descontrolada, deixando de prestar serviço, né? Às vezes você corta, você vê alguns gestores que cortam, vamos cortar o café, reduzir o custo do café, vamos cortar funcionário, reduzir o custo. Não foi isso que aconteceu. Foi mudança de fluxo, mudança de mentalidade. E o que é melhor? Você melhorou o serviço, você qualificou o serviço, você reduziu o impacto nocivo de uma internação, porque é ruim ser internado, né? É ruim, né? Você melhorou o serviço, você qualificou e você teve uma economia no teu orçamento de quase 70%. Isso diz por si só, né? É verdade. Todo esse mérito, então, é da equipe. Parabéns, Juliana, por vocês darem o pontapé inicial e fazer as coisas acontecerem. Isso mostra o quão o nosso município é alinhado, todos os poderes, em fazer o bem para as pessoas que realmente precisam, tornar as políticas públicas acessíveis no momento em que as pessoas realmente precisam delas. O prêmio simboliza, conquistar um prêmio na saúde mental é muito importante, consolidar um movimento tão importante, tão técnico, que aconteceu no Brasil inteiro, da reforma psiquiátrica brasileira. Parece também que o momento é importante. O prêmio, para mim, simboliza assim, esse exercício, esse compromisso quase radical da inclusão, da liberdade, né, e do cuidado extra-hospitalar, e que as pessoas possam ter direito à vida, direito à cidade. É verdade. Eu quero parabenizar a todos vocês e agradecer também por vocês disponibilizarem um tempo nas suas agendas que são bem corridas para estar aqui hoje falando com a comunidade desse momento importante que todos nós, de certa forma, somos beneficiados quando essas medidas elas vêm para somar com toda uma população, e vocês fizeram isso com muita maestria e tenho certeza que esse prêmio é só o início de muitos prêmios aí na saúde mental. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Agradecemos a sua audiência, desejamos uma ótima noite de segunda-feira e a gente se encontra amanhã, terça-feira, às 20 horas. Até lá. Inverno Master. Aqui a estação mais fria fica quentinha. Muita gente reunida e os melhores sabores. Inverno Master. Dá um quentinho no coração. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa.
Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.